É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 15 na área. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa. Retomando aqui, depois do carnaval, né? Fiquei carnaval inteiro aí sem fazer live. Agora estamos aí retomando, recuperando ainda de uma sinusite. Mas tá suave, dá pra gente fazer, tranquilo. Live número 15. Número 15, 19 de fevereiro, 7h37 da manhã. Vamos lá, galera, vamos comentar um pouquinho aí sobre fundos imobiliários, vamos conversar um pouco, falar aí o que tem de novidade, o que tá rolando no mundo dos fundos imobiliários. Lembrando, quem tiver interesse na minha assessoria, quem está assistindo aí pelo Instagram, pode me mandar uma mensagem no direct, que a gente marca uma reunião. Quem está assistindo aqui no YouTube, deixa eu acertar a câmera aqui, boa. Quem está aí assistindo no YouTube, pode me chamar no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo, me manda uma mensagem, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, vou te apresentar a assessoria. Se fizer sentido, a gente avança e daí começam a acompanhar seus investimentos aqui pela XP. Beleza? Galera, vamos lá então. Já separei aqui alguns tópicos, alguns temas aqui pra gente poder falar, tá? E aí, vou começar falando do HSML. Fiz até um vídeo sobre ele que saiu na semana passada, falando aí sobre a emissão dele e sobre a emissão do XPML. Duas emissões aí que foram muito boas, foram muito favoráveis para os fundos, tá? Ambos conseguindo chegar aí no máximo de captação. HSML captou 437 milhões, XPML captou 1 bi, tá? E aí, a gente tem uma notícia aqui envolvendo gestão ativa para o HSML, tá? Então, ó, HSML projeta elevar dividendos com venda do Shopping Pátio Maceió. Veja quanto. Então, com toda essa movimentação de gestão ativa, de venda de imóvel, mais o que foi captado de alocação, o que foi captado durante o período ali da emissão, os 437 milhões, o fundo pretende aí aumentar o patamar de distribuição no primeiro semestre de 80 centavos para 82 centavos. Beleza? Então, isso aqui, claro, é uma projeção, não deve ser encarado como uma promessa, mas em virtude de tudo isso que o fundo tem conseguido fazer, essa venda agora do imóvel, mais a redução da alavancagem, vai possibilitar aí que o fundo consiga projetar um patamar maior de dividendos. Beleza? Então, o fundo anunciou aí a venda da participação aí de 30% do Shopping Pátio Maceió, estimada em 213 milhões de reais, beleza? E aí, subtraindo os custos envolvidos, o HSML prevê que seja realizado um lucro de 5,16 por cota, sem considerar a correção monetária das parcelas futuras. Ou seja, isso aqui é mais um caso, galera, tá? de eficiência de gestão ativa. Então, o fundo vende ali uma participação que ele tem, ou vende a participação toda, ou vende uma parte dessa participação, e aí consegue fazer um destravamento de valor. Então, o que é muito positivo, porque aí você pode ter um imóvel que talvez já não se enquadre mais tanto na estratégia do fundo, ou então você tem ali uma baita valorização, um baita valor que foi destravado, o fundo pode pegar, vender essa participação e aí acaba fazendo um ganho de capital, a gente pode ter ali dividendos maiores em alguns momentos do ano por conta dessas vendas. Foi o que a gente viu, por exemplo, lá no TRXF em janeiro, foi o que a gente viu no HGRU em janeiro também. Pagaram dividendos muito altos em função de grana que estava acumulada ali por conta dessas vendas, tá? Então, isso aqui é gestão ativa. Então, HSML fazendo aí a venda de 30% de participação do Shopping Pátio Maceió. Eu tava aqui, tá aqui, um fato relevante que saiu do HSML falando exatamente sobre essa venda. Então a gente tem aqui o fato relevante. E aí, ó, o fundo concluiu, tá? Na data aqui da publicação do fato relevante, a venda de alienação de 30%, o equivalente a 213 milhões, sendo que 210 milhões são referentes à fração ideal do shopping, que corresponde a um cap rate 7,5%, tá? E 2,4 milhões referentes à fração ideal do terreno lindeiro, que teve base o valor do laudo de avaliação de 2023.
Beleza. Conforme previsto no contrato de compra e venda, o preço será pago de forma parcelada, tendo sido recebido pelo fundo 25% do total, então o fundo já recebeu 53 milhões de reais. O fluxo de recebimentos do saldo do preço, bem como as demais, foi divulgado no fato relevante do dia 26. Vamos ver se a gente consegue abrir esse fato relevante e aí a gente mostra. Expectativa de rendimento, a ideia é que o fundo tenha ali um ganho, né, um lucro de 5,16 por cota, alinhado com a emissão que foi feita. A ideia ali é aumentar os dividendos, como a gente já falou, e reduzir a alavancagem. Quando a gente pega relatório, por exemplo, relatório de dezembro, a gente viu uma LTV aqui de cerca de 35%, tá? E aí a expectativa é que com tudo isso que está sendo feito, a LTV caia para 14,8%. Ou seja, a alavancagem do fundo tem a expectativa de queda, o que é muito positivo. Você passa a ter um fundo com uma saúde financeira melhor, menos despesa financeira, até porque a alavancagem vai cair, menos despesa financeira. Então isso também acaba sustentando o quê? O dividendo mais alto. Porque se você tem ali uma alavancagem menor, uma despesa financeira menor, isso acaba sendo um custo menor e aí você acaba tendo mais margem para distribuir dividendos. Então, esse patamar de distribuição ali entre 80 e 82 centavos está sustentado em função da venda do imóvel e a redução aqui da alavancagem do fundo, beleza? Então, 2 pontos aí bem interessantes para sustentar essa questão aí do aumento de dividendos. Estou aqui com um fato relevante do dia 26 de dezembro, que o fundo mencionou aqui e tudo mais. Então, ó, vamos lá, como é que vai ser pago aí, tá? Como é que vai ser feita toda essa movimentação de pagamento da parcela do Pátio Maceió? 25% no ato, à vista, tá? 2 parcelas iguais de 13,33%, que vão ser equivalentes a 28 milhões e tudo mais, a serem pagos no 7º e no 13º mês, após a data de fechamento. Então, daqui 7 meses, daqui 13 meses, 8,34%, o equivalente a 17,7 milhões, no 19º mês, e os 40% restantes, o equivalente a 85 milhões, pagos aí no 41º mês após a data de fechamento. Todas as parcelas serão ajustadas pela variação positiva do IPCA entre a data de fechamento e a data de cada recebimento. Então aqui a gente está falando dos valores sem correção monetária e a gente vai ter correção. Acho que a internet deu ruim, né? Boa. E a gente vai ter correção pelo IPCA, pela inflação. Então esse recebimento também vai ser corrigido pela inflação. Então aqui a gente trouxe o primeiro fato relevante aí para falar como é que vai ser essa janela de pagamentos do Pátio Maceió. Maravilha. Boa. E aqui, ó, nesse fato relevante, a expectativa era de que tivesse um lucro ali de 5,75 por cota. A ideia era essa. 5,75, a gente teve um lucro ali de 5,13. A transação permitirá ainda a redução da alavancagem do fundo, na medida que parte dos valores recebidos a título de preço de venda serão destinados ao pré-pagamento de 105 milhões do saldo aí dos certificados que o fundo tem na carteira. Então, vai ter isso. Pô, Anderson, mas o fundo não recebeu isso tudo de cara. De fato, não recebeu. Mas ele teve também a captação que ele fez, que o intuito também era reduzir a alavancagem do fundo. Beleza? Então, trazendo aí o fato relevante que estava lá mencionado nesse que a gente acabou de ler do HSML. Beleza, pessoal? Maravilha. Quem tiver dúvida, pode mandar aqui embaixo, pode perguntar aí, fica à vontade. Quem tiver interesse na minha assessoria, pode me chamar no direct. Quem está assistindo aqui no YouTube a gravação, pode me mandar uma mensagem no Instagram, tá aqui na descrição do vídeo. A gente conversa, te apresenta a assessoria.
Galera, vou para o mundo de Fiagros agora. Quando saiu isso, eu fiz um conteúdo, logo no dia que eu tomei ciência disso aqui, eu fiz um conteúdo, e aí agora vamos dar fazer um apanhado aqui de como é que tá isso. Eu tô falando, pessoal, do IFIA. Não sei se muita gente sabe, tá? Eu acho que eu fiz um vídeo também sobre isso aqui no meu canal do YouTube, sobre o IFIA. O que é o IFIA? O IFIA, ele é um índice que foi desenvolvido pela Genial para poder replicar ali a evolução dos fiagros. Da mesma forma que a gente tem o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, a gente tem o IFIA, o índice dos fiagros. E aí esse foi um índice desenvolvido pela Genial, beleza? Então a ideia é compilar ali os maiores fiagros da indústria e ter ali um índice de acompanhamento do mercado de fiagros, tá? Então essa é a listinha dos fiagros que fazem parte do IFIA, tá? Então a gente tem o KNCA aqui ocupando a maior posição, 20%. Aí a gente tem o RURA 11, VGIA, RISAG, Betal, VCRA, XPCA. A gente tem fundos aqui grandes, fundos de menores liquidez, beleza? E daí a gente tem o IFIA, beleza? E aqui, galera, a gente tem a comparação, tá? Do IFIA frente ao IFIX. A linha azul clara é o IFIA, a linha azul escura é o IFIX, beleza? Então a gente percebe que o retorno acumulado aqui do IFIX, nesse período de quando começaram os fiagros, a gente está fazendo um backtest, o IFIA é do final do ano passado, então ele está pegando do início ali na indústria de fiagros até o presente momento, até 14 de fevereiro. Então a gente vê que o IFIA, a princípio, tá apresentando oscilação menor, tá? A gente teve menos flutuação aqui. O IFIX, a gente teve uma queda considerável aqui em 2023. O mercado reagiu muito mal ali, março, abril, e depois a gente teve uma senhora retomada aqui do IFIX. Agora a gente está aí com um acumulado do IFIX maior que o do IFIA, tá? Mas a gente vê aqui que o IFIA tem até seguido uma tendência aí de crescimento. Agora a gente está vendo uma curvinha aqui embicada para baixo, e isso pode ser, tá? Não tem como cravar, mas pode ser em função o quê? Muitos fiagros, quando a gente olha, eles estão ali com uma carteira de crédito atrelada ao CDI. Então, se a Selic está em queda, CDI vai estar em queda, e aí o mercado começa a precificar que os dividendos estão ruins, os dividendos vão ficar ruins, os fiagros já não são bons investimentos, e a gente começa toda aquela novela que a gente já viu, por exemplo, em fundos de papel. A mesma coisa, tá? Então, essa embicada para baixo aí que a gente está vendo no gráfico pode ser em função ali já de fiagros pagando dividendos menores por causa de Selic mais baixa, redução de Selic, CDI fica mais baixo também, e a gente já começa a ter toda essa projeção do mercado em relação a isso, tá? Mas no geral, fiagros são instrumentos interessantes para se ter na carteira, desde que você esteja ciente do que o fiagro está investindo, você esteja ciente de como é que está a carteira, se a carteira está adimplente, se a carteira está bem diversificada geograficamente, se a carteira está bem diversificada em termos de segmento, em termos de commodity, tá? Até porque o principal risco de um fiagro é climático. Então, se você está muito exposto a uma determinada cultura, se você está muito exposto a uma determinada geografia, em momentos de maiores conturbações assim, climáticas, como por exemplo que a gente está passando, El Niño, você pode acabar tendo muito impacto. Eu fiz um vídeo aqui para o Instagram falando disso também. Então você pode ter muito impacto. E aí, se você está muito dependente de um estado, muito dependente de uma geografia, de um segmento, você acaba tendo mais risco de ter problemas ali, beleza? Então, é importante a gente sempre olhar esses fatores e também olhar a liquidez, tá? Não é só olhar base 10, dividendo alto e acabou. Não, a gente também precisa olhar a questão da liquidez.
Beleza. Então, ó, o retorno que a gente tem desde o início. Então, ó, o IFIA, a gente tem um retorno aqui de 9,06% e o IFIX 12,32%. Beleza? Então, a gente vê ali como é que tá a performance do IFIA. Maravilha? Tranquilo? Galera, quem tiver dúvida, pode comentar aí embaixo. Fica à vontade. E aí, pra gente seguir em Fiagro, trazer uma notícia aqui sobre Fiagro, sobre o Vegia 11. Vegia pagará menor dividendo de sua história e divulga resultado de 8,295 milhões. O Fiagro Vegia vai distribuir o menor dividendo de sua história, tá? O fundo vai pagar ali cerca de 8,75 centavos por cota, então 0,0875, 8,75 centavos. O menor valor desde que o Fiagro foi criado. Em janeiro o fundo pagou cerca de 12 centavos, provavelmente alguma reservinha ali que estava disponível. O fundo pagou, de fato o fundo tinha uma reserva ali disponível. O fundo vai pagar aí no próximo dia 21 de fevereiro. O rendimento equivale a uma rentabilidade anual líquida de CDI menos 0,4 sobre a cotação patrimonial de janeiro, ou ainda CDI mais 0,1 em relação ao preço médio do Vegia no mês de janeiro. No término de janeiro, o Vegia contava com uma reserva de caixa equivalente a 8 centavos por cota, que poderá ser utilizada para potenciais pagamentos de proventos e quitação de despesas. Tá? Deixa eu ver se já tem o relatório gerencial do Vegia, porque daí a gente já consegue pegar aqui quais foram os principais movimentos aí que impactaram já tem aqui. Os principais movimentos que impactaram aí o pagamento de dividendos. Então o fundo aí totalmente alocado é ótimo, alocado nos CRAs. Então, ó, ponto aqui que a gestora vem comentando. Tendo em vista os eventos de crédito amplamente divulgados pela mídia no último trimestre, a gestão trabalha com uma visão de risco conservadora para o segmento agro dentro dos próximos 3 a 4 meses, em que pese acreditarmos que os eventos representam uma pequena parcela diante da representatividade do setor do mercado, e de fato o fundo não tem disposição a qualquer ativo que encontre-se inadimplente. Além do já mencionado CRA Languiru, que é uma novela que já está se arrastando já há bastante tempo, acreditamos que essa postura cria valor no médio e longo prazo. Tá, vamos ver se a gente tem aqui comentando sobre o CRA Languiru. Vamos ver aqui o que a gente tem de comentário sobre o pagamento. Não tem muita coisa sobre o porquê que... não tem muita coisa sobre o porquê que o fundo pagou menos. É só comentando aqui sobre os CRIs e tudo mais. Ó, o fundo ele é 100% alocado em CDI, tá vendo? Então isso acaba também, quando a gente tem queda de Selic, correção monetária menor, a gente acaba tendo dividendos menores. Beleza. O fundo não usou caixa dessa vez, tá? Ele teve um resultado aqui de 8,2 milhões, distribuiu 7,5 milhões, tá? Então o fundo ele não queimou caixa, tá? Não queimou caixa. A gente teve uma negociação menor também, então isso acaba impactando aqui também nos dividendos. Perfeito. Então, janeiro aqui, pelo que a gente vê, a gente teve uma negociação menor de CRA, beleza? E teve uma entrada de receita menor também de CRA. Então, isso também acaba, de alguma forma, impactando ali, tá? O fundo, ele não queimou caixa, beleza? Então, ele tá com uma reservinha ali acumulada. Ele segurou um resultado aqui em caixa para, quem sabe, manter ali uns dividendos mais constantes para frente, dar uma suavizada, tá? Então, a gente teve aqui uma entrada, uma geração de receita menor pelos CRAs, o volume de negociação também, o que veio de grana aqui com a negociação dos CRAs,
Também foi menor quando você compara novembro, dezembro, tá? Mas ainda assim o fundo também optou por distribuir menos. O fundo optou também por segurar um pouco de caixa. Então, por conta disso, a gente acaba observando um dividendo menor, ok? É importante a gente sempre olhar o relatório gerencial, tá? Para a gente entender algumas coisas, tá? Por mais a gestão não está comentando ali muita coisa e tudo, mas a gente consegue ver na tabela de distribuição de resultados pelo menos um comparativo com os meses anteriores e ver o que a gente teve de diferente. Tá? Então a gente vê que teve menos receita de CRA, teve menos negociação de CRA, a gente teve também despesas menores e o fundo acabou segurando mais o caixa. Então ele optou por não usar o caixa, fazer mais caixa e distribuir ali menos. Então, por isso o dividendo menor. Se o fundo tivesse distribuído todo esse volume aqui, ou então tivesse usado caixa, realmente o dividendo ficaria lá em cima, tá? Só que não foi o caso. O fundo preferiu segurar um pouquinho de caixa, segurar um pouco de grana para poder dar mais suavidade ali nos dividendos, como ele mesmo comenta, como a gente viu ali na matéria, tá? Então, a princípio, tá tudo bem. Beleza? Só estratégia mesmo do fundo para poder segurar um pouco de caixa. Beleza? Tranquilo? Ah, boa pra fazer um vídeo desse daqui. Galera, vamos voltar aqui para os nossos fundos imobiliários. Essa notícia aqui ela saiu na sexta-feira. Eu até li o fato relevante. Estava no trem, voltando do escritório para casa, e aí vi essa notícia aqui. GGRC, que é um fundo de galpão, assina a proposta para compra de terreno e contrato BTS, Build to Suit, ou seja, feito sob medida, sob demanda, no interior de São Paulo. O fundo imobiliário oferece 41,5 milhões para terreno que construirá galpão logístico para a empresa farmacêutica. Esse é o mesmo fundo, pessoal, que também está fazendo assembleia, tá? O GGRC ele está fazendo assembleia, está convocando assembleia para fazer desdobramento, tá? Então esse é um fundo que deve ir também para a base 10, deve ali custar uns 11 e pouquinho, ele está na casa de 114, 115 reais, então ele deve desdobrar aí para uns 10, 11 reais. Beleza? Um desdobramento de 1 para 10. E aí o fundo anunciou aí em fato relevante, tá? Essa proposta aqui de compra de um terreno para a construção de um galpão Build to Suit, então, feito sob medida, para uma empresa do setor farmacêutico, beleza? Então, esse aqui seria um contrato atípico, tá? Porque ele está sendo feito sob medida, beleza? Então, contrato atípico, eles trazem mais segurança para o fundo, quando a gente está falando, por exemplo, de longo prazo, quando a gente está falando de uma rescisão antecipada. Beleza? Então, mais uma notícia aqui sobre fundos imobiliários, mais uma movimentação de compra de imóvel para poder a gente ter ali um desenvolvimento desse imóvel. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Aí separei também uma notícia aqui sobre 3 fundos, XPML, a LZR e o HSML. HSML a gente já falou. XPML anunciou aí um dividendo de 90 centavos, um pouquinho menor do que o do mês passado, mas ainda sendo um dos maiores patamares de dividendos da história do XPML. E o LZR vai pagar ali cerca de quase 80 centavos por cota, vai pagar aí no dia 23 de fevereiro. Da mesma forma, o XPML vai pagar no dia 23 de fevereiro. Beleza, pessoal? Tranquilo? Galera, então, falamos aí do HSML, do GGRC, falamos do IFIA, falamos agora do XPML do LZR, distribuição de dividendos. Então, tudo que eu tinha me proposto a falar aqui hoje, falei. Se não tiver mais dúvida, se não tiver mais nada, deixa aí. Quem quiser mandar algum comentário, alguma coisa, fica à vontade, pode mandar aqui embaixo. Se não tiver mais nada, encerramos por aqui.
Pessoal, então, se não há mais dúvida, se não há mais nada, só me resta agradecer. Muitíssimo obrigado pela participação de todo mundo. Quem, enfim, não conseguiu assistir tudo, quem ficou aí até o final, live vai ficar salva, tá? Live 15 concluída com sucesso. Também vou subir aí a gravação para o YouTube, beleza? E é isso. Maravilha. Galera, muito obrigado. Contem comigo. Vamos em frente. Uma excelente semana para todo mundo. A gente se vê por aí. Valeu!